estão preparados para mais uma aulinha de português? Gente, nós vamos estudar hoje o gênero textual teatro. Isso mesmo. Peguem aí o livrinho de produção e acompanhem junto com a prova. O texto teatral será uma história encenada. O que é encenada? Mostrada por conversas entre duas ou mais pessoas. Quem são essas pessoas? Os atores, certo? Então é uma conversa, uma história, né, que vai ser contada, vai ser mostrada, e nessa conversa, né, vai ser entre duas ou mais pessoas. Quem são essas pessoas? Os atores. Diversos outros elementos contribuem para que o texto e as emoções que ele pretende transmitir possa ter efeito como cenário, figurino, maquiagem, tudo isso que faz parte, né, de um texto teatral. Vamos ver aqui, a Proiliane trouxe a imagem, né, de como está sendo aqui, ó, apresentado o teatro, certo? E por trás desse teatro existe, lógico, né, inúmeros itens a ser, né, seguido para que o teatro possa dar certo e que as pessoas que estejam ali assistindo fiquem contentes com o que estão vendo, certo, gente? Olha aqui, ó, outra peça teatral. E aqui a Proiliane diz o seguinte para vocês. O texto é constituído por dois outros textos. Primeiro, nós temos o principal, o texto principal, né? Quando vai ter um teatro, não pode simplesmente dizer, eu vou fazer o teatro. Tem que ter um roteiro, montar um texto, para que os atores saibam que vão falar ali naquele teatro. Então, tem o texto principal e tem um texto secundário, certo? Que tudo isso é uma organização para que o teatro possa vir a dar certo. Então, o texto principal é composto pelas falas dos atores. Tem o texto principal que lá tem as falas dos atores. E tem um texto secundário que traz as diretrizes do texto principal. Ou seja, nelas constam. Vejam bem, no texto secundário conta os personagens da história e o papel dela. Quem são os personagens, o papel que ela está fazendo, né, no teatro. Tem a quem pertence a cada fala. Vamos dizer, João e Maria participam de uma peça de João e Alice participam de uma peça teatral. Só que João vai representar João e Alice vai representar Maria. Então lá vai ter a fala de cada um deles para que eles possam estudar o seu texto para saber falar no momento correto. Vai ter a divisão inicial, né? O final de cada ato, o momento, a parte da história, para que todos possam compreender também quando for, né, o momento de cada ator falando. E indicações sobre como deve ser o cenário. Como é que deve ser o cenário? Se eu vou falar de João e Alice, a história de João e Alice, a história de João e Maria, que eram os dois irmãozinhos. Como deve ser o cenário para essa peça teatral, né? O texto tem que trazer tudo isso, certo? Sobre como deve ser o cenário, a roupa de cada personagem que ele deve usar. Tudo isso tem que ter no texto teatral, tá bom, gente? Olha aqui, ó, a Pro colocou, né? Aqui foi uma peça e vocês podem observar que tem um cenário, as roupas, e deve, né, lógico, ter tido a fala de cada personagem que participou dessa peça, certo? Agora nós vamos ver outro gênero textual bem importante que tem aí no livrinho de vocês, que fala sobre receita médica. A gente já ouviu muito falar em receita médica, até porque quando nós precisamos ir ao médico, nos consultar, e o médico precisa prescrever alguma medicação, ele tem que usar a receita médica. Veja bem, assim como a receita culinária, a receita médica tem a finalidade de instruir a pessoa que a recebe, o paciente. Se o paciente, que é a pessoa que está dodói, precisa de uma medicação, precisa ser tratado, né? Então o médico tem que colocar uma receita
para tratar daquela doença, daquele paciente. Apenas um médico pode escrever a receita, certo? Pois além dos medicamentos a serem utilizados, consta na receita informações como, por vezes, recomendações adicionais. Então, vejam bem, a Pro colocou também aqui outra imagem de uma receita. Aqui é o médico prescrevendo também a receita. E a Pro diz o seguinte para vocês. A receita médica deve seguir a seguinte estrutura. Ter o nome do hospital e o nome do médico, os remédios e a quantidade que o paciente precisa e deve usar, tem que ter tudo isso na receita. A assinatura, a data e o carimbo do médico para comprovar que a receita é verdadeira, certo, gente? Então, aqui, ó, mostrando novamente para vocês a imagem de uma receita, onde nessa receita tem que ter tudo isso aqui que a Pro explicou, viu? E só quem pode prescrever os medicamentos são o médico. Então, finalizo essa aulinha de vocês, né? Nossa última aulinha de produção, deixando aquele recado de João e Alice que diz o seguinte: que Jesus derrame chuva de bênção sobre cada um de vocês. Que esse final de ano seja de muita luz para cada família. Um beijo da Pro Wiliane.